Opa, no vídeo de hoje eu quero te contar um dos melhores, se não for o melhor investimento que eu já fiz aqui na minha empresa. E esse investimento não foi em mídia, não foi em parceria, não foi em equipe, não foi em tecnologia, não foi em nada disso. Foi na demissão de um funcionário, ou seja, no pagamento da multa para esse funcionário sair da minha empresa. Vou te contar toda a história, né, tudo que aconteceu aqui, que nos fez tomar essa decisão e por que isso foi um dos nossos melhores investimentos. Mas antes, para você que não me conhece, o meu nome é Caio, eu sou sócio e diretor aqui da DataCamp, uma empresa de software. Eu sou também mentor de negócios, sou consultor de negócios e nesse canal eu te mostro a vida real do empreendedorismo, sem firula, sem balela, sem papo de guru. Então pega seu café aí, hoje eu esqueci o meu, mas pega seu café que como um bom mineiro tem um caos bom, a história é boa, com um insight muito interessante no final. Bom, vamos lá. Quando eu comecei aqui na empresa, quando eu vim para cá, ali por volta de 2017, 2018, meu pai tinha um funcionário que ele já estava aqui já fazia uns 10 anos. Ele foi um dos primeiros funcionários do meu pai e ele era peça-chave na empresa porque ele tinha, tava com a gente desde o início. Obviamente eu já conhecia ele, né, sempre tive aqui presente na empresa, nas minhas férias, na época de escola eu sempre vinha para cá. Porém, por mais que esse colaborador ele estava com a gente desde o início, estava aqui na empresa e foi assim, uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar aqui, ele foi o pilar de tudo, ele nos ajudou em muita coisa. Meu pai sofria muito com esse cara, ele tinha um comportamento até meio assim duvidoso. Duvidoso no seguinte sentido, né? Era um comportamento que passou a ser tóxico, no final das contas. Era um cara muito tranquilo de conversar. Eu não quero entrar no mérito da pessoa, tá? Porque como pessoa, eu acredito que seja uma boa pessoa, mas na empresa ele passou a ser uma pessoa, assim, uma maçã podre. É uma pessoa que começou a prejudicar e muito a empresa. Começou a prejudicar muito no seguinte sentido. Quando você tem uma maçã podre, digamos assim, dentro da sua empresa, isso contamina as outras pessoas. Isso vai desmotivando, isso vai minando o ambiente. E a gente sempre viu isso, mas meu pai nunca teve a coragem, né, de desligá-lo, com um certo receio. Pô, se eu tirar esse cara, o que vai ser da minha empresa? E se der um problema? Se der um BO aqui no sistema? Porque talvez eu não vou ter outra pessoa para me ajudar, outra pessoa que saiba o mesmo tanto. E aí, desde quando eu vim aqui, comecei a trabalhar na empresa com meu pai, fazendo suporte, fazendo, enfim, serviço de rua, fazendo o básico mesmo. Mas eu sempre conversava com meu pai, ele sempre questionava, isso era uma coisa que sempre incomodava. E começando a viver a realidade da empresa, eu percebi realmente, de fato, isso, como essa pessoa estava sendo prejudicial para o negócio. Mas a gente sempre com esse receio de demitir, de desligar essa pessoa, de tomar uma decisão, porque a gente achava que tudo podia desmoronar. E ao longo do tempo a gente foi convivendo com isso, a gente foi conversando com várias pessoas, a gente foi pensando em inúmeras possibilidades, a gente foi, vendo pessoas que entravam aqui e saíam da empresa justamente pelo relacionamento com esse colaborador e a gente sempre assim meio passivo. Até que chegou um certo ponto que a gente resolveu tomar essa decisão. E foi logo que eu assumi como gestor da empresa e foi uma das primeiras decisões que eu tomei aqui. E foi muito difícil, cara, porque você pensa pra você ver, um cara novo como eu, na época deve que tinha uns 23, 22 anos, acho que é 23. E eu bati no peito e falei assim, não pai, nós vamos desligar esse cara, nós vamos demitir, dar o que der. E nós fomos na contabilidade antes para fazer a conta de quanto que isso ia nos custar. E aí veio a paulada. A moça nos passou, como era um funcionário de muito tempo de casa, era algo em torno, assim, uma multa de 50, 60 mil reais. Isso, na época, acho que, se eu não me engano, era 2019, 2020. Então isso já era muita grana na época, né? Hoje talvez possa não parecer tanto, mas em 2020 era muito dinheiro. E nós olhamos um para o outro e falamos assim, e agora? Mas vamos dar um jeito, a gente parcela isso aí, a gente negocia. E fomos, né? E já estava chegando uma situação com esse colaborador que já não tinha mais clima para ficar, né? Ele já tinha percebido, obviamente, não queria sair por causa sabia da multa, mas nós resolvemos seguir, mesmo assim. E aí eu fui conversar com ele, expliquei a situação e fui bem sincero, né?
Esse processo de desligamento, para mim, né, como gestor, não é um processo, não é um tempo, numa hora que você vai dar feedback, porque você tem que dar feedback ao longo do tempo. Você tem que tentar moldar essa pessoa ao longo do tempo. Na hora do desligamento, não é hora de lavar roupa suja, não é hora de falar com a pessoa, falar o que ela poderia mudar. Isso é o meu jeito, tá? O jeito que eu aprendi, o jeito que eu sei fazer desligamento, eu acho que é o menos doloroso para ambas as partes. E aí tudo bem, o cara concordou, o cara já não queria mais ficar aqui e negociamos essa multa e pagamos. Pagamos, acho que algumas prestações. Porém, aconteceu uma coisa que a gente estava com muito medo, né? A gente ficou assim, pô, e agora? O que nós vamos fazer? A gente tirou um pilar da empresa e a gente achava que a empresa ia desmoronar. E aí a gente começou a ver outras pessoas começarem a se destacar, outros colaboradores que talvez não tinham tanto desempenho, estavam com desempenho ofuscado, começaram a se destacar e se posicionaram do nosso lado e falaram assim, não, a gente não vai deixar a peteca cair. Isso foi muito legal, muito legal. A gente viu que a gente tinha um time que era bom, pessoas que não iriam nos deixar perder desempenho ou gerar algum problema na empresa. E parece que o clima da empresa mudou da água para o vinho. Aconteceu um negócio assim que parece que as pessoas começaram a ficar mais leve. Pessoas que também que estavam dentro do time, que nos desempenhavam tão bem, começaram a crescer de produtividade. Parece que mudou, mudou realmente o clima da empresa e o clima da equipe em específico, que era colaborador. E a gente viu que ao longo do tempo foi a melhor decisão que a gente tomou. Foi o melhor investimento que a gente fez. A gente investiu R$50 mil, R$60 mil na cultura da empresa, no clima da empresa. Isso em termos de negócio, olhando assim, a gente tem que saber olhar para isso. Porque a empresa com clima pesado, empresa com clima ruim, ela não prospera, ela não vai para frente, as pessoas vão começar a fazer corpo mole, as pessoas vão ficar desanimadas, e principalmente negócio de serviço, que você tem a mão de obra como o seu insumo principal, você precisa das pessoas bem, você precisa das pessoas desempenhando um bom trabalho, isso é de extrema importância. E aí eu tirei alguns insights que eu acho interessante, que eu gostaria de compartilhar com você, empresário, para que, caso você esteja na mesma situação, você possa pensar nisso. Claro que cada negócio é individual, cada negócio é particular, você precisa saber analisar a sua empresa, não vai tomar sua decisão baseada no que eu estou te falando, nem que qualquer outra pessoa aqui no YouTube ou em qualquer rede social vai te falar. Use isso aqui de insumo para você tomar a sua melhor decisão. Mas o primeiro ponto, isso eu levo comigo, tá? É uma filosofia minha. Nenhum colaborador, nenhuma pessoa é maior que a empresa, nem mesmo eu. A empresa, ela não pode depender de uma pessoa específica. Se você tem uma empresa, se a sua empresa depende de uma pessoa, a sua empresa depende de você, se acontecer alguma coisa com você, ou se você perder essa pessoa, a sua empresa vai cair, quebrar, sei lá, você vai perder a qualidade do seu serviço ou algum problema que seja, você está fadado ao fracasso, você está fadado a ter um grande problema. E quando eu digo isso, serve para duas coisas, tanto para você já se preparar para não ficar totalmente dependente, tanto de você quanto dessa pessoa, quanto para você também estar pronto para tomar decisões caso aconteça algum problema, principalmente com um colaborador. Para você tomar uma decisão com um colaborador que tem uma conduta que não é de acordo com os princípios e valores da empresa. Então isso tem que ficar muito claro, você não pode aceitar isso. Pessoas que colaboradores que acham que tem muito conhecimento, tem muito domínio e se dizem intocáveis, digamos assim. Para mim, não existe esse tipo de colaborador. E eu corto mesmo das minhas empresas, porque para mim é inaceitável contra os meus valores, tá? O segundo insight, que eu acho que já vem embarcado, é para você se preparar, cara. Se prepare, não deixe a sua empresa dependente de uma pessoa, de você, de qualquer outra coisa do tipo, sabe? Tenha uma empresa que seja capaz de girar sozinha. Tenha uma empresa que todos saibam dos processos bem escritos, todos saibam o que tem que fazer, as coisas funcionam, né? Claro que não vai existir mundo perfeito, mas tenha o mínimo documentado, o mínimo escrito, para que isso não ocorra, para que esse tipo de problema não ocorra com você. E por fim, é muito importante que você saiba e tenha claro o que você aceita, o que você não aceita na sua empresa. Quais são os seus valores? Toda empresa ela precisa ter valores. E os valores, basicamente, são
um reflexo do que as pessoas fazem no dia a dia, né, das atitudes que as pessoas fazem e principalmente longe de você, que é o dono, que é o fundador. Isso representa os valores. Os valores não são aquelas palavras bonitinhas na parede que a gente escreve, respeito ao cliente. Se você não aplica isso, se as pessoas não aplicam, não adianta nada. O que você precisa ter bem claro? O que você tolera, o que é importante para você, o que está de acordo com o que você pensa, o que você não tolera. Principalmente o que você não tolera. Exemplo, não tolero desrespeito. Não tolero colaborador que fala mentira. Não tolero pessoa que não compartilha informação. Não tolero maçãs podres na minha equipe. E haja sempre. Se você tem um valor, claro, bem definido, mas se a pessoa faz alguma coisa diferente, você não toma uma atitude, se você não age, o que vai acontecer? As pessoas vão continuar fazendo, as pessoas vão entender o seguinte, não, tá tranquilo, eu posso fazer isso aqui, porque o Caio tolera, o Caio não tá nem dando moral para isso aqui, então não vai adiantar de nada, isso aqui é só balela. E aí você perde a sua empresa. Então é isso, esse é o insight que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Não fique dependente das pessoas, não tolere pessoas negativas, não tolere maçãs podres e se prepare para que a empresa também não dependa de pessoas. A empresa não dependa de você. E haja sempre que você vê uma maçã podre, sempre que você vê uma pessoa que está fazendo mal para o ambiente, está pesando no ambiente, haja rápido. É preferível você não ter essa pessoa na equipe e você dar oportunidade para outras pessoas se destacarem, ou você ter que trabalhar um pouquinho a mais no final de semana ou durante a semana para suprir esse buraco, do que ficar com uma pessoa ruim na sua empresa, ficar com uma pessoa que pesa o ambiente, que ofusca as outras pessoas. Combinado? E para você que chegou até aqui, eu fiz um vídeo mostrando algumas dicas de coisas que eu faço para como vender serviços de uma maneira melhor, sem ser chato. Então clica aqui para você poder acessar o vídeo. Me diga aqui nos comentários também o que você acha disso, se você já passou por uma situação parecida, e te vejo no próximo vídeo.